Em Uidá, onde ficava um dos grandes portos de embarque de escravos na África, os negros percorriam um caminho de 5 quilômetros, acorrentados, espancados e marcados com ferro em brasa. No meio deste percurso, todo escravo que ia embarcar era obrigado a dar voltas em torno de uma árvore, a árvore do esquecimento. Os escravos homens davam 9 voltas em torno da árvore e as escravas 7 voltas. Depois disso, supunha-se que os escravos perdiam a memória. Esqueciam seu passado, suas origens, sua identidade cultural, para se tornarem seres sem nenhuma vontade de reagir ou se rebelar. Alguns prisioneiros desesperados comiam areia para não se esquecer de sua terra natal. Outros preferiam morrer e se estrangulavam com as próprias correntes. Em todas as obras onde há intervenção em subsolo, existem determinações legais, no caso do Rio de Janeiro em nível municipal, mas também em âmbito maior, em nível federal, que exige o monitoramento do subsolo por parte de arqueólogos, de modo a que o patrimônio, porventura aí existente, não se perca. Quando chegaram as obras a esse ponto, a esse local, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, exigiu, com base nesse conjunto de dispositivos legais, o monitoramento arqueológico na área. Nós fomos convidados a fazer esse projeto, mais sabedores de que aqui nessa região existia o chamado Cais da Imperatriz e que abaixo dele existia o Cais do Valongo. Nós elaboramos um projeto à parte, um projeto específico de investigação e de escavação em busca do Cais do Valongo. Ou seja, não foi mais o trabalho de monitoramento, mas sim um projeto específico onde nós queríamos descobrir, o nosso objetivo maior era encontrar o Cais do Valongo. E isso nos trouxe a essa área. No Rio de Janeiro foram encontrados, em pleno século XXI, as ruínas de 2 construções históricas. O Cais da Imperatriz, construída em 1843 para receber a futura imperatriz Teresa Cristina, que veio para casar-se com Dom Pedro II, e a 60 centímetros abaixo, o Cais do Valongo, considerado o maior porto de escravos das Américas do século XIX. Essa região tem uma vocação cultural importantíssima. E, na verdade, essa região aqui é o coração, é o berço da pequena África. Quer dizer, o Rio de Janeiro negro, o Rio de Janeiro do samba, do carnaval, da macumba, do candomblé, ele nasceu nessa região aqui. Então tem um peso imenso para o legado negro africano do Rio de Janeiro. Então acho que essa região tem que ser transformada numa região principalmente cultural, uma região onde há o resgate dessa memória, desse passado que foi esquecido, que foi apagado, que foi reprimido, que foi perseguido durante muitos anos e que agora está sendo aberto, está sendo resgatado. Então a memória de quase 200 anos que está realmente agora sendo mostrada ao público e que tem um papel fundamental na formação do caráter, da natureza do ser carioca, da cidade do Rio. Além do fato dessa região ter um impacto muito grande na vida de todo o país. Os africanos que desembarcaram aqui, eles foram levados para quase todo o país, principalmente para as fazendas de café do sudeste brasileiro. Então teve um papel fundamental na conformação da economia do Brasil Império e do Brasil República. Está sendo uma redescoberta, né, como você falou, a palavra para mim é um pouco complicada, porque o Castro sempre esteve lá, né, escondido da gente, eles sempre esconderam. E olha que imagina, quer dizer, quantas obras foram feitas ali, né? O mar batia até onde hoje é a rodoviária, né? Imagina que tudo aquilo ali foi, né, tampado, né? Para nós não sabermos a nossa história, de onde nós chegamos naquele momento e tal, essas coisas. E o Valongo, que
Pedra do Sal que está logo ali do lado, né? Porque a Pedra do Sal, porque nós africanos é que tínhamos essa cultura do sal. Então, cultivávamos o sal ali no Lago da Praia, para toda a cidade do Rio de Janeiro, cara. Nós pegávamos o sal ali, botávamos no saco para levar para as casas da família real, que chegou logo depois da gente e tal. Né? Esse é um trabalho que é movido por uma forte emoção. Não é um trabalho comum, é um trabalho invulgar, onde nós sabemos que estamos lidando com uma circunstância de extraordinária importância histórica, uma circunstância de excepcionalidade, onde a emoção está à flor da pele. É um dos episódios mais dramáticos da história do Brasil e estamos lidando com ele com profundo respeito e com enorme sentimento. A gente não pode negar a história, né? A história é uma coisa, ela precisa ser vista, ela precisa ser dita, nossos filhos precisam saber disso, sabe? A história nossa precisa ser contada, né? E que eu sinto até saudade disso, a gente não tem mais, a gente quase não tem mais, sabe, a família, né? Para conversar com a vovó, com o vovô, para contar essas histórias. Então acho que esse trabalho que você está realizando é um trabalho extraordinário para os jovens, e até eu que não sou com 70 e poucos anos de idade, mas é muito bom. Eu não sabia, né? Você vê, tá acontecendo isso, estão descobrindo, isso é um momento até histórico, né? Já que é o ano internacional dos afrodescendentes. Você vê como os orixás estão ao nosso favor, né? Foram descobrir isso para estar na tona, para se falar mais do nosso povo negro, né? Eu acho que é muito importante, para o historiador é importante, para o cineasta é importante, para todo mundo é importante. Eu acho que o Brasil é da maior importância, isso está acontecendo nesse momento em que o Brasil está sendo o foco, né, da Olimpíadas, Copa do Mundo, tanta coisa acontecendo com a gente, e de repente está acontecendo mais isso que é muito importante. É importante, não é uma coisa que a gente ficar feliz, né, porque ali está a nossa história enterrada, uma coisa assim, mas é importante para esse questionamento que a gente sempre tem em relação ao nosso povo. O que é o cemitério dos pretos novos? É a face mais cruel da ganância humana. Aqui indivíduos eram inumados sem o mínimo respeito à sua cultura, sem o mínimo respeito às suas tradições, sem o mínimo respeito à própria pessoa. O cemitério dos pretos novos era utilizado como depósito humano, como depósito de dejetos humanos, diferentemente dos cemitérios que nós conhecemos, onde os nossos ancestrais ou entes queridos são colocados para repouso. Aqui não. Aqui eu tenho um contexto de pessoas que são jogadas, que são depositadas, sem o mínimo respeito ao que elas foram em vida e sem o mínimo respeito às suas tradições. Então, o cemitério dos pretos novos, ele faz parte do complexo, de todo esse complexo que a gente chama de Valongo. Aqui eram enterrados, inumados e queimados os restos mortais daqueles africanos que, ao chegarem no cais do Valongo, ao serem introduzidos no que a gente chama no lazareto do Valongo para a quarentena, não resistiam por alguma doença, não resistiam por maus tratos e vinham a falecer antes mesmo de serem vendidos. Nesse momento, eles eram então encaminhados ao cemitério, que ficava no meio do caminho entre o lazareto e o mercado, e aqui eles eram depositados como um grande lixão humano. O prefeito, quando visitou logo no início do trabalho as escavações do Valongo, que então estavam muito incipientes, iniciando ainda, o prefeito ficou fortemente sensibilizado e determinou, foi em fevereiro desse ano, que esse local seria preservado a qualquer custo. Ele mudaria a malha viária, ele mudaria toda a drenagem, mas ele arcaria com a preservação dos vestígios do cais do Valongo. E assim vem sendo feito. O que era a Praça Jornal do Comércio está sendo completamente reformulada pela Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Urbanístico do Rio de Janeiro. E com relação aos achados, que são em grande quantidade, realmente é uma abundância, uma riqueza de achados extraordinária. Esses achados dizem respeito não apenas a objetos relacionados às classes dominantes, mas também objetos relacionados aos negros escravizados, ou quer aos recém-chegados, quer aos que aqui viviam
no entorno do cais. Isso é um local de forte interação social. Eles estavam presentes aqui, inclusive fazendo pequenos artesanatos, possivelmente com pequeno comércio local, e intensamente desenvolvendo práticas mágico-religiosas, porque é precisamente o que nós encontramos. São vestígios dessas práticas mágico-religiosas, são objetos de uso pessoal, como adornos, né, como cachimbos, como pequenos artesanatos desenvolvidos por eles. Era o sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legião de homens negros como a noite, horrondos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam os sangues das mães. África, Malupaga Yesu do Mulaio, tava dormindo, tambor me chamou, Cozi, Ziguelela, Dina, Luz Apulaio, Sansa Croma Nena Keke Kokomba, Sansa Croma Nena mágoas vãs. Se a gente for prestar atenção, os ossos que saem do sítio arqueológico, que saem aqui desse contexto, eles estão deliberadamente destruídos. Porque o importante aqui era destruir o cadáver para que coubessem mais e mais pessoas aqui nesse espaço tão pequeno que é o cemitério de Cantos Novos. Os ossos são fragmentados propositalmente, são destruídos para que esse seja um processo de destruição contínua dos restos mortais, para que caibam cada vez mais indivíduos. E essa peça aqui seria um crânio? Isso é a parte posterior de um crânio. Esse aqui é a parte de um fêmur. A gente pode olhar aqui os ossos, são dois ossos bem significativos, né? Eu tenho aqui o fêmur é um osso do corpo humano, é um dos mais resistentes do corpo humano. Para quebrar um fêmur com essa precisão aqui, dessa forma, ele foi deliberadamente quebrado. Assim como podemos ver também o crânio, parte posterior do crânio, podemos ver aqui que eu tenho aqui essas emendas, é um indivíduo novo, né? E esse indivíduo realmente, o crânio foi deliberadamente destruído. Eu tenho quebras que não são quebras decorrentes do processo natural, mas sim quebras propositais desse material. Então tudo indica que no cemitério os restos humanos eram deliberadamente destruídos e deliberadamente expostos ao fogo para que pudessem caber mais indivíduos aqui dentro do cemitério. Bom, aqui nós temos alguns dos achados que pertencem a esse domínio mágico-religioso dos africanos escravizados. Como nós não temos qualquer familiaridade com o candomblé, nós convidamos ialorixás que estão nos ajudando a interpretar esse material. Segundo as ialorixás, aqui nós temos um assentamento de orixá.
Não sabemos de que orixá se trata, mas elas enfaticamente nos dizem que essas pedras estão vivas e que aqui tem um orixá, né? E nós as estamos tratando de acordo com as instruções que elas nos passam. No caso, segundo a linha de Angola, eles precisam ser alimentados. Então essas pedras estão sendo mantidas dentro d'água para que não lhes falte o alimento necessário para que eles continuem vivos. E aqui nós recuperamos centenas de búzios abertos, búzios fechados, né, que mostram intensamente crenças e práticas mágico-religiosas. Então esses escravos, eles trouxeram também a sua herança do Brasil, né? Com certeza. Suas referências a não herança ficaram cultural abandonadas. não só trouxeram a sua herança cultural da África, como aqui, em contato com uma enorme diversidade de grupos africanos que se mesclaram aqui, eles construíram novas identidades e construíram novas práticas também. Acabei de chegar agora da África, estou fazendo um estudo lá com nossos ancestrais, entendeu? E agora, essa coisa que o africano trouxe, né, lá nos 1400, né, essa preciosidade, né, eu chamo isso de preciosidade mesmo. Tesouro, né? O tesouro que você falou, né, eu acho que isso aí devia ser realmente preservado, mas num lugar realmente muito bem posicionado até, numa universidade, vamos dizer assim, entendeu? Num espaço assim, como faz os pretos americanos, que preservam toda aquele passado deles, não só musical, mas também a roupa, não sei o quê, tudo aquilo que os africanos trouxeram para os Estados Unidos, está lá preservado até para orgulho hoje. Eu acho que também deveria esse material todo que foi encontrado agora, no Valongo, que está sendo encontrado, ser preservado mesmo e mostrar para a gente. Vamos mostrar, leva a escola de samba toda para ver isso aí, para ter orgulho. Olha assim, nós não somos só escravos, nós chegamos aqui com uma herança, né? Uma herança realmente. Eu estava conversando antes até, essa coisa de ter ido à África agora, o Egito é uma coisa muito rica, muito, sabe? A Europa está até hoje estudando o que é a arábica, a escrita arábica, né? É do árabe. Aqueles monumentos que tem dentro das pirâmides. Cara, aquilo ali é uma coisa fantástica, com orgulho africano, sabe? Realmente eu estou passando aqui para você. Eu acho que esse Valongo aí, não, para com esse negócio de escravidão, pô, sabe? É uma herança que nós trouxemos mesmo, que o português não teve, não tinha, nem teve. Valongo, quem trouxe foi nós mesmo. E engraçado, né, Zósimo, que aquela parte onde tem os armazéns, né? Uhum. Até ali próximo da Ação de Cidadania, foi tudo aterrado, né? E ali foi o marco realmente do Cais do Valongo e o mar. Exato, né? Então a gente percebe como o Rio de Janeiro tem essa tradição de aterrar as coisas. E ali sumir a nossa história. Exatamente. Mas nos aparece para sempre, né? Foram 3 séculos escondidos e agora com a revitalização ele volta à tona. Exatamente. Né? Isso, para mim, significa realmente que a história ela não fica ocultada pelo tempo. Quando ela tem o seu direito de reivindicar, ela vem à tona e se mostra através da natureza, claro, dos fenômenos, ou então pelo próprio homem, né? Que acaba através do progresso resgatando aquele passado que, de certa forma, não é tão interessante para alguns. É uma pergunta que não é tão fácil de responder, né? Apesar do Cais do Valongo ser o local de entrada de africanos nessa região, mas o mercado do Valongo ele era muito mais do que simplesmente o cais. O mercado do Valongo ele era composto das suas lojas, da praça comercial, de companhias seguradoras, ele era composta do lazareto que recebia esses escravos, fazia quarentena. Eu tinha todo um arcabouço prático e logístico nessa região que dava a ideia, que construía o que a gente chama de mercado do Valongo. É de suma importância a descoberta do cemitério de Pretos Novos, assim como é de suma importância também a descoberta do Cais do Valongo, porque ela vai fechar essa relação entre entrada e permanência e venda dentro do próprio mercado de escravos.
É importante a gente ter ideia de que no século XVIII e XIX, esse foi o maior mercado de carne do mundo. Aqui pelo Rio de Janeiro entraram os africanos que foram trabalhar nas Gerais, foram trabalhar nas plantações de café já no final do século XIX, na metade do século XIX. É aqui também que eu tenho aqui a construção da cidade do Rio de Janeiro, essa cidade que vai ser construída na chegada da família real, ela vai ser reconstruída, ela vai ser remoldada na chegada da família real, vai deixar de ser uma cidade que era importante porque era cabeça de reino, mas com a chegada da família real aqui, a importação de africanos vai aumentar muito. Eu tenho aqui uma cidade que está sendo construída para ser capital, né? Não mais a capital de uma colônia, mas sim a capital do Império Luso. Então, a mão de obra escrava vai ser realmente importante para a construção dessa brasilidade, dessa capitalidade que a cidade do Rio de Janeiro tem. Cai orvalho de sangue do escravo, cai orvalho na face do algoz. Cresce, cresce, seara vermelha, cresce, cresce, vingança feroz. Dorme o raio na negra tormenta. Somos negros, o raio fermenta nesses corpos, coberto de horror. Lança o grito vivo da corte, lança o vento porteiro de morte, extinguante, de ferro ao Senhor. Mauro Viana, jornalista, criador do programa República de Samba, lá no Museu da República. Enfim, Mauro, você foi a primeira pessoa que me trouxe essa informação sobre esse achado arqueológico, né, do Cais do Valongo. Me diga aí, amigo, você, como sentiu essa redescoberta do Cais do Valongo para você? Então, como eu estava te dizendo, a redescoberta tem um sentido muito forte, muito grandioso, e principalmente o sentido simbólico, porque estão encobertos, a nossa história está encoberta, está soterrada. Então tem essa coisa que eu acho que é espetacular, tipo, da história se impor e implodir o próprio sai do buraco, porque não se mantém uma mentira durante séculos, não se mantém. Então tem esse sentido para mim muito forte mesmo, muito, sabe, é um negócio meio assustador, porque de buraco sai a história, sai a verdade. Então isso é muito uma situação que você tem que prestar muita atenção, as pessoas têm que ficarem muito ligadas, a imprensa tem que contar muito essa história. E a gente está lá, quando eu te passei a pauta, lá como a gente chama, quando a gente passei a pauta, a gente começou a trocar uma figurinha sobre o Cais do Valongo, é porque eu estava acompanhando já as reuniões, há um ano com os arqueólogos, com os historiadores, com as pessoas que estavam buscando e descobriram. Então eu já estava fazendo esse acompanhamento, fazendo matérias sobre esse assunto. E aí entrevistei muita gente e tudo. Quando você veio com a ideia de um filme, eu falei, cara, o momento é esse, é registro dessa história, né? Documentar essa história em audiovisual para ficar para as próximas gerações e ao mesmo tempo você documentar a zona portuária em obras. Eu acho que é importante também retratar como era da época, como aconteceu as obras do Pereira Passos. Agora você tem um outro momento histórico com uma outra grandiosa obra e talvez de mudança. Essa memória é muito importante, mas é bom que se diga que a memória é dolorosa. Por essas pedras passaram cerca de 1 milhão de africanos entre 1780 e 1831. Esses africanos vinham dos navios negreiros da África nas piores condições possíveis. Viviam como escravos também em condições terríveis. Então, na verdade, esse é o cenário do que eu chamo de o Holocausto brasileiro. Quer dizer, milhões de homens, mulheres e crianças passaram por essas pedras, né? E muitos deixaram aqui as suas vidas.
Então não é uma memória festiva, é a memória do Holocausto brasileiro que nós, em princípio, às vezes, esquecemos, apagamos. Porque construímos uma imagem de que o Holocausto é uma palavra para se usar em outros momentos, em outros lugares, como a Europa, Segunda Guerra Mundial. Não, no Brasil não teve. O Brasil é o país da harmonia, é o país da paz, da alegria e do encontro das raças. Não é bem assim. A história do Brasil é violentíssima. E esses homens e mulheres que ficaram aqui esquecidos durante muitos anos, né, passaram por aqui momentos terríveis de suas vidas. Então a gente tem que reverenciar essa memória, porque ela é sagrada, ela é muito importante e tem a ver com a própria natureza do povo brasileiro. Né? Então acho que não é apenas uma memória como outra qualquer, é a memória de um passado terrível, mas que tem que ser revelado, tem que ser mostrado, né? Até porque teve um peso também muito forte na formação da cultura brasileira. Os africanos que passaram aqui, eles vão fazer a cultura brasileira em todos os quadrantes do Império Brasileiro, durante cerca de 50 anos. Então é uma região que teve impacto nacional durante muitos anos. Praticamente eu considero essa região aqui o berço da moderna cultura negra do Rio de Janeiro. Respeita a foice, a espiga que desponta. Sem receio alagar o tenro pâmpano, bebe no estio as lágrimas da aurora. Jovem e belo também sou. Turvada a hora presente de infortúnio e tédio seja embora. Morrer não quero ainda. De olhos secos, o estoico abrace a morte. Eu choro e espero. Ao vendaval que ruge, curvo e levanto a tímida cabeça. Se há dias maus, também os há felizes. Que mel não deixa um travo de desgosto, que mar não incha a um temporal desfeito. Ao menos dos mortos, pode a gente crer e esperar na alguma suavidade. Crer no doce consolo da saudade e esperar do descanso eternamente. Junto aos mortos, o certo, a fé ardente não perde a sua imensa claridade. Cantam as aves do céu na intimidade do coração, o mais indiferente. Os mortos dão-nos paz imensa, a vida. E precisa ser expurgado. Eu acho que o Carlos Valongo ele sai, ele como fosse um expurgo para a tona daquilo que foi ocultado nesses anos todos. Exatamente, porque era o caso do Valongo, depois foi construído o caso da Imperatriz sobre... Em 1843? Que era uma espécie de maquiagem ali. Uma maquiagem ali naquele território. E de repente daquela beleza surge aquilo que estava ocultado durante mais de 100 anos. Pois é, e tem muitas coisas, muita história ocultada, né? Guardada ou contada de uma maneira pelo que interessa politicamente, né? E aí, Mauro, dentro do seu imaginário, né, como jornalista,
se você tivesse realmente possibilidade de concretizar algum projeto ali naquela área, que projeto você iria desenvolver para essa redescoberta? Olha, o que está se falando muito e que tem que ser discutido muito nas reuniões em torno do memorial do Castro do Valongo com as entidades, instituições privadas e instituições públicas, é que uma das propostas é que você tenha o Castro do Valongo como o porto de chegada do africano capturado. E lá no Senegal, né, na Ilha de Gorée, é o porto de saída. Então isso teria uma ponte do Senegal até o Rio de Janeiro, que seria uma construção de um memorial, de um conjunto de histórias que liga a África ao Rio de Janeiro, a porto de saída e de chegada. E daí você tem todo um roteiro grandioso e mundial, globalizado. E a nossa proposta para o prefeito vai ser de se fazer ali um tipo MoMA, sabe? O museu que tem na Nova York é uma coisa extraordinária, é um senhor museu, uma coisa fantástica, que você tem cinema, tem teatro, tem dança, tem música, tem tudo. E o Rio precisa disso. O Rio precisa de uma coisa assim, quer dizer, uma coisa grandiosa. E os orixás estão assim, favoráveis ao vento, né? Porque você vê que veio isso, essa descoberta, e agora tem esse negócio do museu que a gente talvez a prefeitura faça, ou a Dilma, que também está investindo muito dinheiro no Rio, né? Nesse sentido, acho que é isso aí, tem que fazer um senhor projeto. Ali tem que ser, essa pequena África, ela não tem que ser pequena África, tem que ser a grande África, tem que ser uma coisa bonita como é grandiosa a África. Este roteiro, né, Caminhos da Zona Portuária, ele faz parte de uma série de outros roteiros, onde estão incluídos Caminhos da Fé, Caminhos da Escravidão, onde a gente trabalha a cidade do Rio de Janeiro a partir da visão do escravo. Tá? E qual é o objetivo fundamental desses passeios, e principalmente da Zona Portuária? É trazer, né, para os participantes a história e a memória dessa região, tá? Enfocando a participação dos africanos, dos afrodescendentes na construção da nação brasileira. Então, neste momento, quando a gente está no Cais do Valongo, eu falo da chegada dos escravos, eu falo da transformação, né, que vai acontecer na região após o mercado de escravos ser transferido para aquela região. Então são locais de trabalho, locais de celebração da fé, são locais de sofrimento e, acima de tudo, são espaços de memória que fazem parte não só da história da Zona Portuária, mas assim como da história do Rio de Janeiro, da história do Brasil. Essa região entrou na história do Rio de Janeiro há 300 anos atrás, em 1711, quando o corsário francês de Gatouan desembarcou tropas aqui, naquela região, porque a praia era para lá, né? E tomaram o Rio de Janeiro. O Rio foi sequestrado e foi resgatado por ouro das Minas Gerais, né? Então, a partir dessa região passa a ter um peso fundamental na defesa da cidade do Rio de Janeiro. Em 1780, vai ter uma lei do vice-rei, na época, ordenando que todo africano desembarcado na capital da colônia, que era o Rio de Janeiro, fosse obrigatoriamente desembarcado aqui, nessa área. Então, de 1780 a 1831, desembarcaram aqui 1 milhão de africanos. A partir daí começa um processo de apagamento da memória. Como é esse apagamento? A construção do belíssimo Cais da Imperatriz, para receber a esposa de Dom Pedro II, Imperatriz das Duas Sicílias, né? Teve aqui uma festa monumental, a maior do Império, nessa região aqui. A inauguração, né, do Cais da Imperatriz. E esse cais cobriu o Valongo, porque na época o quê? Já havia a ideia da mancha vergonhosa da escravidão, que também tem a ver com racismo, porque se queria apagar a escravidão, mas também apagar o negro. Seria da o branqueamento, memória. né? É o branqueamento, é a europeização do Brasil, tanto que ela é a princesa italiana. É bom que se diga que o Brasil é a única monarquia das Américas, quer dizer, um país muito mais voltado para os padrões europeus do que para os padrões americanos. Depois veio o Cais do Porto, que tampou o Cais da Imperatriz.
Então o Rio de Janeiro é uma cidade que sofre o quê? Ele sofre soterramentos. E cada vez que vem um prefeito novo, um governador novo, um regime novo, é tampado o que aconteceu antes e se cria um novo. Quer dizer, um apagamento da memória. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas falam sobre samba e falam sobre o século XX. Teve um peso, é lógico, mas é muito anterior a isso. Você teve um processo de apagamento da memória da monarquia no Brasil e da história anterior à República. Então o que está acontecendo agora? O Rio está se reencontrando com o seu patrimônio, com o seu passado. E esse passado não só é importante, como é também um passado doloroso. É um passado de escravidão, de violência, entendeu? De humilhação, de holocausto. Eu não canso de usar a palavra, o holocausto brasileiro. Que infelizmente agora com Copa do Mundo e Olimpíada, vai haver muito esse resgate, essa visão que eu acho equivocada, de dizer que o Brasil é o país da harmonia ou da democracia racial, ou de que não tem racismo, nunca houve racismo no Brasil. Pelo contrário, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos africanos na história do mundo. Entre 1538 e 1850, o Brasil recebeu 4 milhões de africanos. Para ter uma ideia, o Brasil recebeu 10 vezes mais africanos que os Estados Unidos. Receberam 400 mil africanos apenas. Então esse legado da escravidão é muito forte no Brasil. Tem a ver com a desigualdade, que continua. Que aquela região que está para lá, o Morro da Providência, vai ter há 100 anos o nascimento da quê? Do Morro da Favela. Então a própria favela brasileira, ela nasce aqui nessa região. O samba, que é uma nação africana de Angola, nasce aqui nessa região. Então aqui teve um peso fundamental na formação da moderna cultura negra brasileira. Então cultura, essa região tem uma vocação cultural, tem uma vocação de resgate cultural e de preservação do patrimônio. Porque o Rio é uma cidade que destrói o seu patrimônio várias vezes. O Rio viu coisas absurdas em termos de dilapidação do patrimônio. Então agora estamos começando a virar essa página, começando a, a resgatar o patrimônio. Esse patrimônio é ainda mais esquecido, porque não é um patrimônio francês, não é um patrimônio europeu, não é um patrimônio branco, é um patrimônio africano escravo. Então a nossa elite tinha vergonha, escondia esse passado. Porque tinha o quê? Porque tinha, lógico, a consciência pesada em relação a esses 4 milhões de escravos. Então está na hora de quê? De resgatar essa memória, de passar limpo essa história e de transformar essa região numa região de quê? De cultura, uma região de festa. Uma pedra que possivelmente deve ter chamado a atenção deles para enfeitar o assentamento do Orixá. E era uma pedra nossa, né? Sim, uma pedra nossa. Nós temos várias dessas pedras que possivelmente vieram no circuito entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, através da Estrada Real, onde os escravos estavam transitando continuamente, indo para lá, mas sobretudo vindo de lá para cá com o colapso da economia mineira e trazendo possivelmente com eles essas pedras. Porque também a questão do Valongo e os escravos também seguiam para Minas, Sim. E se dividiam também, alguns para o interior do Rio de Janeiro e os iam para... Sim, e de lá com o colapso, como ele disse, das minas, da economia mineira, eles estavam vindo maciçamente para o Rio no século XIX. Então essa transumância entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, ia coisa para lá e vinha coisa de lá para cá. E sem dúvida alguma, essas pedras que chamavam tanta atenção, eles trouxeram. Pela cor, pela beleza, eles trouxeram. Que ótimo. Mas pelo que eu vi, tem uma quantidade imensa de objetos, né? São toneladas de materiais para serem estudados. É muita quantidade de materiais encontrados aqui. Volto a dizer, tanto das classes dominantes quanto dos negros escravizados. E professora, e o tempo é pouco, né? Abril, né? Para cá, isso tudo.
Nós estamos Olha trabalhando como que é isso, pesado, né? nós estamos trabalhando muito duro. peso, Nós um estamos trabalho trabalhando árduo, duro, né? árduo, muito duro. Achei que eu estava comentando com a equipe, relação abril até hoje, final de setembro, e essa quantidade imensa, imagina um ano, daqui a um ano, né? Isso, trabalhamos muito, mas é altamente compensador, é um trabalho especialmente gratificante. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Dá-me seus filhos, escrava! Dá-me seu filho, ele é forte! Ele é forte, ele é de uma boa cepa negra! E o fazendeiro dizia isso, rindo, brandindo seu chicote. E a negra perdida, confusa e sem razão, chorava e pedia à Virgem Maria em oração que libertasse seu pobre filhinho em vão. No Brasil, a escravidão teve início na primeira metade do século XVI e durou até a segunda metade do século XIX. Os portugueses traziam os africanos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava na construção do Brasil colonial. O mercado de escravos no Rio de Janeiro se transfere da Rua Direita, atual Rua 1º de Março, para o Valongo, em meados do século XVIII. Entre os anos de 1811 e 1830, entraram pelo Porto do Valongo, aproximadamente, via registros oficiais, quase 500 mil negros novos. Os pretos novos chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. O transporte era feito da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros. Amontoados, em condições desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram lançados ao mar e os que morriam aqui no Brasil eram enterrados à flor da terra em terrenos católicos. No Rio de Janeiro, foram encontradas em pleno século XXI, sob a chefia da professora Tânia Andrade Lima, as ruínas de duas construções históricas. Levantam lousas, mãos invisíveis. Os mortos saltam, poeirados, lívidos. Acrobata da dor. Gargalhada. Ri. Como um palhaço. Nervoso. Desengonçado. Ri. Ironicamente. Com muita dor. Estamos em pleno mar, doido no espaço. Brinca o luar, dourada borboleta. E as fagas após ele. Corre, cansa, como turba, gritante, inquieta. Ela vem confirmar o que a história já tinha mostrado com respeito ao desembarque dos escravos ao chegarem ao Rio de Janeiro. E é importante também porque denota a característica principal dessa região, que era um local onde esses escravos chegaram. E também porque, não só porque os escravos entravam por aqui, ou desembarcavam aqui, mas porque muitos escravos circulavam por essa região. O porto era entendido como um local de intercâmbio, onde um querido deles, um familiar, às vezes um filho, estava sempre chegando pelo porto, e outros escravos também, ou mesmo livres ou libertos, sobretudo os negros, procuravam essa região do Valongo para poderem trabalhar no porto, no descarregamento de materiais, de víveres, nessa chegada, embarque e desembarque. Então, o porto passa a ser, durante esse período escravista, um local de convívio, um local de chegada, um local de partida, um local de troca, que é muito comum, frequente nessa região. E essa região também, o Valongo, é a região onde está encravado o cemitério dos pretos novos, para onde os escravos que morriam logo após o seu desembarque eram sepultados, eram enviados para cá. E a minha pesquisa foi tentar, nessa monografia,
responder por que esses escravos não tinham sido sepultados, não tinham um sepultamento digno e eram jogados à flor da terra, deixados aqui nesse cemitério. E a pesquisa foi mostrando que, em primeiro lugar, esse cemitério não era um cemitério clandestino, ou seja, não era um cemitério, não era vala comum, não era um descarte de corpos, pelo contrário, havia uma igreja, que era a igreja de Santa Rita, que tomava conta desse cemitério, que fazia as inumações, os sepultamentos aqui neste local. Em segundo lugar também, a doutrina católica já prescrevia que os senhores deveriam sepultar os seus escravos, né? Porque muitos senhores nas fazendas às vezes corriam no erro de não sepultar os seus escravos, e o catolicismo já prescrevia isso para que os senhores cristãos pudessem sepultar, dar um sepultamento cristão a esses escravos, haja vista que muitos deles haviam sido batizados já no transcurso, né, de África para cá, embora tenha sido um batismo muito primário, né? Era muito geral. Eles eram batizados coletivos, por exemplo, a João Angola, a Maria Mina e por aí vai. Mas não deixava de ser uma inserção nesse mundo católico. Agora, por que esses escravos, uma vez inseridos nesse mundo católico, não receberam pelo menos aí um sepultamento digno, mesmo que fosse dentro do catolicismo? E a pesquisa foi caminhando até que nos levou a pensar do que seria essa morte para os africanos. E aí nos leva para a África, para a cultura africana, uma pesquisa sobre isso, a questão da morte e a importância da morte nesse mundo, né, dos vivos. Desses escravos eu trabalhei também no mestrado, no UFRJ, orientado pelo professor Dr. José Murilo de Carvalho. E nessa ocasião eu estava já pensando quais seriam as relações desse cemitério com o seu entorno. E aí, o que ficou caracterizado para nós naquele momento foi o fato de que esses escravos não eram sepultados por causa de um agente, e esse agente era o traficante de escravos. Ou seja, no momento que teve esse aumento do tráfico negreiro, houve uma maior mortalidade. E no momento de maior mortalidade, o cemitério, as pessoas que trabalhavam no cemitério não tinham condições de fazer esse sepultamento. Então o sepultamento era sumário. Então quanto maior for o tráfico negreiro, maior foi o número de escravos sepultados. E eram covas rasas? Eram as covas rasas. Como a fonte mesmo indica, eram deixados à flor da terra. Os viajantes aqui que passaram aqui em 1820 já diziam que o cemitério dava pena, não tinha paredes, não tinha muro, não tinha quem sepultasse, os escravos eram deixados à flor da terra e às vezes no final de semana eles eram queimados depois da escarnação, removidos do seu lugar para que na segunda-feira mais escravos fossem jogados aqui nesse cemitério dos Pretos Novos. E essa pesquisa, então, de mestrado venceu o concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde rendeu o livro A Flor da Terra, Cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, que conta essa pesquisa mais detalhadamente sobre o Cemitério dos Pretos Novos. E fiquei sabendo da descoberta do cemitério e procurando um tema de monografia, eu bati aqui na casa da Dona Mercedes e comecei a conversar com ela. E aprendi muita coisa com ela sobre as escavações que haviam acontecido aqui nesse local, mas as escavações já haviam terminado, já não havia mais nenhum indício, porém a prefeitura já havia feito um trabalho já de pesquisa já nesse sentido. Então o que eu fiz foi buscar essas fontes, mapear essas fontes, tentar encontrá-las, encaixá-las, trazer isso e transformá-lo num tema acadêmico, num tema extremamente interessante, mas que ao mesmo tempo era muito novo, porque naquele momento o próprio nome Pretos Novos não era usado no meio acadêmico. Isso também foi uma grande dificuldade para mostrar para os meus professores que existiam um cemitério de escravos aqui no Rio de Janeiro, que tinha uma particularidade interessante, que era o fato de que os escravos não eram sepultados. Isso já foi uma primeira barreira. Mas vencido isso, porque a prefeitura já tinha feito um trabalho nesse sentido, eu comecei a juntar essas fontes, juntar esse material e tentar entender por que esses escravos não haviam sido sepultados. Eu acho que isso é uma tarefa fundamental do historiador quando ele se debruça sobre temas que parecem normais, banais, né? Como o fato de um escravo não ser sepultado, mas ele olha para esse fato com estranhamento e começa a fazer as perguntas, né? Por que esses escravos não eram sepultados?
é a oportunidade de recontarmos uma história. É a oportunidade de observarmos detalhes que a história deixou de contar. É um momento em que nós podemos, de fato, reconstruir uma saga, uma diáspora, que chega ao Brasil, é contada a partir das pedras do cais, os locais históricos do mercado de escravos. Então nós temos hoje um tesouro arqueológico que deve ser levado em conta não só pelo Brasil, não só pelo Rio de Janeiro, mas como a humanidade, demonstrando a todos o que isto representou na história brasileira, na construção de país, na construção de nação, seja ela qual for que foi usado. Mas, além de tudo, a construção do que o povo brasileiro representa. Para mais, nós temos aproximadamente, já passando de 200 milhões de habitantes, temos de grande maioria negra, grande maioria descendentes de afro, que são afrodescendentes. Este é o momento de poder contar essa história, tanto pelo aspecto arqueológico, histórico, material e imaterial que isso representa, quanto instituição, mas eu falo instituição no sentido de que a comunidade negra, não só negra, mas a comunidade afrodescendente como um todo, já que essa comunidade ela não se pauta só pela cor da pele, ela se pauta pelo sentimento e pela sua descendência, pela sua ancestralidade. Então é muito importante esse momento, à luz da arqueologia, à luz da história, e vamos poder contar essa história através da cultura material, através da cultura imaterial. Eu acho que esse momento é singular, não só para o Instituto, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Podemos sim recontar a história da chegada dos africanos que aqui pagaram com sangue, pagaram com suas vidas para essa construção desse país que hoje nós conseguimos ter construído e estamos vivendo, para o nosso presente e para o nosso futuro. A princípio, eu imaginei que fosse uma chacina, um serial killer. Depois, com calma, né? Depois do susto, vendo a quantidade de ossos que encontramos sobre os entulhos dos 4 pequenos buracos, né? Não, isso não pode ser uma chacina. Isso não tem como ser uma chacina, até porque é muita gente, né? Porque se via várias arcadas dentárias, tipo assim, mais de 10 arcadas dentárias, que eu tirava de rapidez, assim, você observava, tirava assim 1, 2, 3, 4, e botava num degrau que tinha no fundo da casa, e falei assim, não, ninguém mata tanta gente e isso fica tanto tempo escondido, porque eu moro no bairro há muitos anos e não escutei desaparecimentos de pessoas nem nada disso. Aqui tem alguma coisa realmente muito estranha e vamos analisar e pensar, né? E eu lembrei que ele tinha comentado qualquer coisa de um cemitério de escravos. Eu falei assim, eu sei que tem um cemitério dos ingleses, eu sei que, me falha a memória, o Machado, o Carlos Machado, que é essa pessoa, ele falou do cemitério de escravos. Será que eu estou lembrando isso direito, né? E aí eu comentei com o meu marido e falei assim, olha, eu acho que a gente podia ir lá no Centro Cultural José Bonifácio conversar com o Milton Cobra, que era o diretor na época, que de repente ele chama alguém e vê o que é isso. E aí eu liguei pro Machado, né? Liguei pro Machado, você me comentou uma vez que havia um cemitério de escravos aqui no bairro, ou de índio, uma coisa assim. Ele disse, não, é de escravos. E aonde seria esse cemitério? Na sua rua. Eu falei, eu acho que eu achei o cemitério de escravos, né? Só pode ser, tem outra coisa, né? E aí meu marido falou assim, deixa isso pra lá, vamos continuar fazendo essa obra e tal, até porque eu tenho muito medo que pode acontecer, nós estamos fazendo uma obra sem licença, né? Nós não estamos fazendo uma obra de fundo de casa, é uma obra que a gente não está pedindo licença à prefeitura e nada. Eu falei assim, peraí, eu não acho que a prefeitura vai me bater, vai me prender por estar fazendo uma coisa errada, mas mais errada eu me sinto se eu não avisar que eu achei uma coisa importante, histórica.
Foi esse primeiro conflito que nós tivemos naquela noite, né? E o segundo conflito foi quando as minhas filhas chegaram no colégio, eram pré-adolescentes, e viram aquele monte de osso assim, eu não quero mais morar nessa casa, não sei o que, não quero lá e tal. Aí tudo bem, no dia seguinte eu tomei a posição de avisar realmente ao Cobrinha, né? Uma pessoa fantástica. Eu acho que eu devo ao que eu pouco conhecia. Eu sou filha de dois imigrantes europeus, espanhol e português, né? Eu não conhecia a cultura afro-brasileira, só de samba, essas coisas assim que todo branco conhece, né? Fala assim. Eu fui comer o meu primeiro acarajé no Zé Bonifácio, eu comi meu xixim de galinha no Zé Bonifácio, enfim, essas comidas de santo, né? Porque o Cobrinha fazia algum evento e ele fazia isso como coquetel. Né? E eu comi pela primeira vez tudo isso no José Bonifácio. Então eu acho que o José Bonifácio foi, vamos dizer assim, um local onde eu me iniciei, vamos dizer assim, né? Porque eu me iniciei para segurar essa peteca, essa onda, ser guardiã dessa história, né? E aí veio realmente, Milton Cobra chamou lá uns arqueólogos da prefeitura, chamou o pessoal do departamento de patrimônio e foram na nossa casa, dando parabéns, porque a gente tem avisado, ao mesmo tempo a gente ficou morrendo de medo deles, porque depois começaram a nos ameaçar de desapropriação, era o sonho da casa própria, de repente saindo das tuas mãos, eu falei, não pode ser. Eu não posso ter esse castigo, né? É um castigo. Você avisa que você encontrou um tesouro histórico e arqueológico e você vai ficar sem casa. Que isso? Né? Eu acho que naquela época a prefeitura também não sabia lidar com isso. Né? Existiu e ainda existir muitos sítios arqueológicos urbanos, mas com morador em cima, assim, como eu, como meu marido, eu acho que foi muito complicado para eles. Eu brigo, eu reclamo, eu passei 4 anos da minha vida morando num auditório da nossa empresa, nós ficamos sem casa praticamente, porque a casa começou a ter infiltrações, os buracos ficaram abertos, enfim. Houve uma série de coisas erradas com a prefeitura e conosco, mas também até eu perdoo-os, porque eu tenho certeza que eles não sabiam lidar com essa situação. Eu espero, eu estou aqui. Um dos motivos, né, de estar brigando por isso também é que eu possa dar força às pessoas que encontrem isso, não escondam isso, pelo amor de Deus. Não esconda nada, qualquer coisa achada no seu quintal, debaixo da sua casa. São páginas de história, são páginas importantes da nossa história brasileira, né? E que se a gente não contar que achou, vai se esquecer. São Benedito, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós. Ontem, a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão. O sonho dormia à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, e a peste por jaguar. E o sono, sempre arrancado, por mais ufinado. É o baque, e mais um corpo ao mar. A noção de liberdade que comandou a abolição foi a noção compartilhada pela burguesia, e não a noção de liberdade que fazia sentido para o escravo. E por isso, o escravo libertado caiu na indigência e na degradação. Por quê? O que importava salvar não era a pessoa do cativo, mas sim
um capital. Foi o fazendeiro que se libertou do escravo, não o escravo que se libertou do fazendeiro. O escravo foi se deitar, ou devia levantar bem antes do sol nascer. Mas se tardasse... Coitado, pois uma surra levaria. Bastaria escravo ser. No tempo antigo, o rei operava só. De chanfalho na mão, cortava o nó. E os ministros, calados como escudos, eram todos do rei, criados mudos. Hoje em dia, porém, mudou-se a cena, quebrou-se o ferro guante, vogo a pena e a palavra, a língua luta, soberana e domina, a força bruta. O rei não obra só, pois na linguagem reina mais do que o rei a vassalagem. Reina o rei, mas não governa. Eis o dilema. Se reina, governa. Eis o problema. Reina, governa e administra. Eis a suprema doutrina monarquista. E ela, escrava maldita, vem como pedra lascada, vem como pedra no chão. As armas e os barões assinalados da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana e em perigo em guerras esforçados. Mais do que imaginava a força humana, e entre gente nativa edificaram novo reino que a tanto sublimaram. Aqui, Brasil. A minha cor é minha história. A minha cor é minha raiz. Você que me agride é porque não sabe o que fiz. Fiz da vida a minha labuta. Fiz da luta uma parte de mim. Você que me agride é porque não sabe o que diz. Eu queria saber o seguinte, você já fez trabalho de ator, né? Já atuei. Você estava num filme com a Fernanda, é isso? Isso, com a Fernanda, que se chama Casa de Areia, uma bruxa que me pôs nessa onda. Até então, por mim próprio, eu não sabia que eu atuava tão bem. Eu li as críticas. Depois que eu vi as críticas... Estão muito favoráveis. O retorno da filmagem, eu falei, pô, realmente... Eu, como estou atuando nesse projeto, o Cláudio, inclusive, me ajudou muito a fazer uma nutricionista. Disse, pô, seria um presente demais se o Melodia tá com esse luxo todo que é esse cara aqui, ter uma cena que eu pudesse fazer com Melodia. Mas, de qualquer forma, Melodia, é muito bom ter você no projeto. Bacana. Você com a sua visibilidade. E monta aí na sinergia toda, né, cara? Claro, com certeza. Um lado muito positivo, né? Para a nossa raça. E assim, redescobrindo que é de maior valor. Valeu, garoto. Professora Tânia, estamos aqui com o nosso amigo Luiz Melodia, né? Quem nós confiamos no poder multiplicador dele, para que leve isso ao povo negro, porque até agora o povo negro ainda não chegou. Isso aí, professora. E vamos dizer aí para ele, né, essa importância, né, a gente está pisando em cima do Cais do Valongo, onde passou centenas de milhares de escravos, né, na metade do século XIX. Centenas de milhares de africanos com condições que a gente para e pensa
e o coração aperta, porque a gente imagina a dor, o sofrimento de uma terra estranha, de uma língua estranha, que não sabiam o que estava sendo reservado a eles, a chegar dentro do esquema da brutalidade daquela viagem transatlântica alucinante e a carga de angústia, de medo naqueles corações. De susto, de tudo, né? Tudo. De pavor. Mais pavor do que né, você chegar em outra terra, não saber qual a condição. Então, por isso que eu não me canso de repetir, Nathan não só o sagrado. E os objetos também que foram encontrados aqui, né? Muita coisa deles, objetos mágico-religiosos, candomblé, práticas mágico-religiosas, de proteção do corpo, amuletos, muitos amuletos, assentamentos para orixás, oferendas para orixás, muita coisa. E que na verdade não foi nem usado, basicamente foi, né? Não, parecem mais coisas perdidas, fios que arrebentam e as contas caem, coisas mais do que tudo perdidas. Agora os assentamentos não, os assentamentos claramente estão escondidos. Foram encontrados em trechos que parece terem sido enterrados efetivamente, deliberadamente, propositalmente. E a gente vê claramente, né, o caso da Imperatriz, né, e assim essa conservação do Exatamente, Estado, essa superposição que eu estava dizendo, a cor é um apagamento brutal dessa memória, do que aconteceu aqui. E o nosso trabalho é trazer essa memória de volta, é resgatar essa memória e trazer isso de volta para o povo negro. Porque vocês não têm um monumento na cidade do Rio de Janeiro, senão a cabeça do zumbi, que inclusive é um monumento controvertido. Então é muito mais uma metáfora. É mais uma metáfora do que qualquer. E aqui não é uma metáfora. Que é representação. Aqui você está pisando onde eles pisaram. Com o coração cheio dessas emoções tão fortes e angustiadas. Angustiante, realmente. Então, mas de qualquer forma o redescobrimento é uma maneira, né, positiva, de certa forma. Embora com tudo que eles tenham passado na época, mas só o fato de a gente poder sentir, estar aqui nesse momento é muito emocionante. Sobretudo porque isso precisa ser lembrado para que jamais volte a se repetir. Né? Para que isso seja um elemento fortalecedor da identidade afrodescendente, uma identidade até hoje tão esmagada, tão alvo de preconceito, tão alvo de diferenças na sociedade brasileira. Então isso aqui é a nossa esperança que sirva para dignificar os afrodescendentes. E com certeza essa é a nossa ser. maior crença. Essa vai ser a nossa luta aqui em diante. A gente precisa da ajuda de vocês. Claro, eu estou aqui presente para isso mesmo. Porque nós somos da academia, agora vocês falam diretamente ao coração do povo. Exatamente. Né? Com a sua arte você fala diretamente ao coração do povo. E você é um dos líderes para poder dar continuidade. A gente espera firmemente, espero vigorosamente isso de você. Tá? Mas é uma sensação, né, muito emocionante você saber que o meu povo, né, meu povo africano, né, muito sofreu, né, com a vinda, sem saber, né, vindo da África, sem saber o que poderia acontecer, sofrimento, angústia, né, enfim. Então, esse redescobrimento arqueológico está sendo para mim de maior importância, como será para futuras gerações, né? Você está presente, poder estar palpando, né? Imaginando o que veio acontecer, né? Com esse povo e que até hoje ainda a gente vive por debaixo por baixo de exclusões, né? Mas através desse momento aqui, eu acho que a gente tem que fortalecermos para poder dar seguimento às nossas vidas e fazer com que outras gerações possam também sentir o mesmo que estou sentindo nesse momento. Ok, Luiz. Aqui nós temos a história, né, em camadas, né? Temos aqui o caso do Valongo, mais acima o caso da Imperatriz e depois a escavação dos Pereira Passos, que foi a praça em si, né? Então, quando eles começaram a fazer os trabalhos do projeto Porto Maravilha, se percebeu que existia já, mas não tinha certeza da existência, sim, qual o estado de conservação que eles poderiam estar. Então, quando as arqueólogas encontraram o caso da Imperatriz
E mais 60 centímetros abaixo da Imperatriz foi os primeiros sinais do Valongo. Então, quando ele apareceu de uma forma grandiosa, né? Eu posso imaginar que no século XVIII, XIX, quando isso aconteceu, naturalmente eles quiseram brutalmente esconder, tapar uma realidade, né, que hoje, através da professora Tânia, né, que é arqueóloga, veio descobrir, e um descobrimento assim, né, fundamental, conforme eu falei agora há pouco, para novas gerações, para mim está sendo emocionante. Você pode observar, né, que ali tem um tablado, ou quer dizer, um calçado mais bem feito, mais elaborado, que é bem diferente do que os escravos usavam, onde eram vendidos, eram carnes sendo negociadas, né? E que você vê a diferença, que é uma diferença fatal. Você como artista, né, compositor, né, essa sensibilidade de estar em contato com esse passado, com os objetos que foram encontrados, isso de certa forma gera uma inspiração, né? Ah, claro, com certeza. A mim já gera algum tempo, né? Isso porque, né, eu como compositor e como um afrodescendente, né, acho que muito falo sobre a minha raça e sempre falarei, e agora em contato direto, né, e com as minhas imaginações do que ocorreu aqui, né, só venho a me sensibilizar mais ainda para poder fazer mais canções que possam levar não só a minha raça, mas a toda a raça mundial, para que eles saibam mais, já que didaticamente pouco se sabe sobre a gente. E aí, Luiz, em relação ao futuro, sua opinião, o que poderia ser realizado aqui? Um memorial, uma visita? Qual que seria a sua ideia que poderia ser realizado aqui no futuro? Eu acho que o memorial seria tudo de bom, né? Eu acho que qualquer coisa que venha falar, que tenha um contexto diante de tudo que aconteceu aqui, enfim, qualquer casa cultural, enfim, tudo vai ser válido, né? Porque vai ser isso é uma memória, né, simbolicamente falando, que tem que ser inesquecível, né? Então eu acho que qualquer coisa que possa, né, ser feito aqui de positivo, acho que será muito bom, será bem-vindo. Luiz, uma palavra que pudesse para você sintetizar esse encontro aqui, esse momento, esse achado. Escolha alegria. Então, reencontro com os ancestrais. É autoestima, cara. Tá sabendo onde eu tô chegando? É autoestima, cara. Você bota a roupa. Nossa. Vira príncipe, vira princesa. É autoestima, cara. Queira-nos bem, que não custa nada. Redenção. Fé. Uma palavra é quase que impossível dizer isso, de tamanha importância desta região. Mas se eu fosse definir uma palavra, eu diria memória. Loucura. Loucura é o que eu sinto e que eu senti quando cheguei diante daquela imensidão, daquela imensidão de lamas e de embrulhos e de histórias mal contadas. É loucura total. Ok. Muito obrigado, amigo. Vamos agradecer ao Valongo, né? Estar presente, né? Oh, yeah.
I